Bem-vindos e bem-vindas a esta sala virtual. Nós estamos aqui numa sala virtual que representa simbolicamente o nosso auditório principal da Academia Cearense de Letras, no Palácio da Luz, aquele auditório tão bonito, com o lindo quadro do Sela e outros quadros, faz de conta que nós estamos lá, né? Então, porque é lá que nós sempre, toda a vida, desde 2001, quando começamos os ciclos de conferência, tem sido sempre lá, e então faz de conta que nós estamos lá. Todos vocês, todos sejam bem-vindos. Eu cumprimento todos que... Aila, tudo bem, Aila? Cumprimento todos os que estão aqui. Os membros da diretoria, da academia, acadêmicos e acadêmicas, funcionários e funcionários da Casa de Thomaz Pompeu, porque você sabe que a academia, assim como a Academia Brasileira é chamada de Casa de Machado de Assis, a nossa é chamada de Casa de Thomaz Pompeu, que foi o primeiro presidente, assim como Machado de Assis foi o primeiro presidente na Brasileira, né? E também, muito especialmente, eu cumprimento os membros da mesa virtual, né? A nossa diretora cultural, a acadêmica Lurdinha Leite Barbosa, os dois convidados. Para mim, o Maílson está aqui à minha direita e o Bruno da esquerda. Maílson Furtado e Bruno Paulino. Saúdo ainda os habitantes de Varjota e de Quixeramobim, que serão as duas cidades. O tema geral desse nosso ciclo, o tema é cidades escritas. Então, conforme seja a cidade, agora nós vamos falar de Varjota e de Quixeramobim. No próximo, vamos falar de Lavras da Mangabeira. Depois será Ipu, não é, Lurdinha? Então, todos os membros de outras academias, como da Ipuense, todos os membros de academia, leitores e leitoras, escritoras e escritores, né, a todos o meu cumprimento. Hoje, a Academia Cearense de Letras retoma o seu ciclo de conferências, que, criado em 2001, numa gestão longa e fecunda do nosso poeta querido Arthur Eduardo Benevides, quando ele era presidente da casa, né? A partir de então, os ciclos de conferências da academia, a gente chama ciclos ACL quando não quer falar muito, né? Então, eles acontecem regularmente. Esse, por exemplo, deveria ter acontecido desde o primeiro semestre, mas por causa dessa pandemia que está entristecendo e enlutando o país e o mundo, nós tivemos que mudar o modo de apresentar o ciclo de conferência e de adiá-lo, mas agora hoje é o primeiro dia, né? Geralmente, nós escolhemos assuntos, são sempre assuntos importantes da história literária brasileira, ou mesmo da história. Até tivemos já ciclos que pegavam todo um panorama da literatura na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, já tivemos. Mas, normalmente, trabalhamos mais com a literatura brasileira e, especificamente, com a cearense. Eu até copiei aqui os nossos ciclos, para vocês terem ideia da importância que esse ciclo tem tido como uma contribuição da academia à cultura. Vou ler por ordem cronológica. A produção literária do Ceará, modernismo 80 anos, literatura universal, panorama literário, a mulher na literatura, criadora e criatura. Já sabe quem foi que inventou esse nome, né? Literatura portuguesa e brasileira, mito e literatura, Machado de Assis, em 2008, né? Machado de Assis. José de Alencar, Euclides da Cunha. Nós fizemos 2 ciclos, mas depois publicamos em uma só coletânea. Depois, Raquel de Queiroz, 100 anos, em 2010. Depois, literatura e viagem. A seguir, literatura e outras artes.
Literatura e História, Iracema, 150 anos, a cidade de Fortaleza na literatura. É interessante, né, porque o último ciclo foi sobre a cidade de Fortaleza, e esse agora, Cidades Escritas, que envolve todo o Ceará, e se necessário, mais tarde, até outras cidades do mundo, né. Esses ciclos, eles foram pensados como uma contribuição da academia à cultura e uma abertura maior da academia à sociedade. E assim tem sido, né? Agora, sendo levado para as casas de modo virtual, pode atingir até maior número de pessoas, né? Nós fazemos isso, é uma meta, mas é uma meta cumprida com prazer, não é, Lourdinha? Uma meta que a gente cumpre com prazer, a de levar o conhecimento à sociedade e de contribuir com a cultura, né? Ao longo dessas realizações, desde 2001, né, essas realizações dos ciclos, nós temos tido apoio, por exemplo, no início, da nossa diretora administrativa, a Regina Fiuza, que esteve desde o primeiro. Nos últimos anos, tem sido a diretora adjunta, a Cláudia Queiroz, queridíssima. E este ciclo atual é coordenado pela professora Lourdinha Leite Barbosa, acadêmica e diretora cultural. E ela é nossa referência para assuntos relacionados aos estudos sobre a obra de Raquel de Queiroz. Durante a realização do ciclo, de todos esses ciclos da academia, nós tivemos a oportunidade de ouvir conferências magistrais. Vocês veem com esse número, né, todo de ciclos, sempre havia pessoas de fora. Eu me lembro muito um deles em que veio a Nádia Batella Gottlieb, muito conhecida, estudiosa famosa de Clarice Lispector, mas ela veio falar sobre Raquel, sobre as crônicas de Raquel. Também o Antônio Torres, que já foi falado, e muitas pessoas de casa, a prata de casa, nossos acadêmicos e acadêmicas, escritores e escritoras do Ceará. Então, nós nunca fechamos só com acadêmicos, nós sempre abrimos para outros lugares e para outras pessoas, né? Hoje, pela primeira vez, repito aqui, por causa dessa terrível pandemia, já falei também, que vem entristecendo o nosso país e o mundo, né? Ele está sendo de forma virtual, mas vamos nos alegrar. O tema são Cidades Escritas, e as de hoje, já anunciei, serão Varjota e Quixeramobim. Nossos convidados para a reabertura dos ciclos da ACL, que será agora em novembro, uma parte de dezembro e uma parte de janeiro, são os escritores Maílson Furtado e Bruno Paulino. Desculpa. Mas, bom, estou olhando para um e para o outro. Nós falávamos que o último ciclo era Fortaleza, e eles não. Eles fazem literatura e arte no sertão, mas eles ultrapassam as fronteiras do sertão e ultrapassam as fronteiras do estado do Ceará e são conhecidos Anhures, né? Eles serão apresentados pela nossa diretora cultural, Lourdinha, mas quero dar só uma palavrinha sobre Maílson e sobre Bruno. Maílson Furtado é um poeta sensibilíssimo. E como nós todos sabemos, ele recebeu um prêmio, que a Lourdinha dirá qual foi, um prêmio que o fez ser conhecido nacionalmente. Ele é um artista múltiplo, faz teatro. No teatro ele faz tudo. Não sei o que ele deixa de fazer, porque é autor, é ator e diretor, né? E nós todos estamos ansiosas e ansiosos
para ouvi-lo contar suas relações com Varjota e as relações de Varjota com a sua literatura. Bruno Paulino é um contista primoroso, e eu disse isso, não foi, Bruno? Desde que você lançou A Menina da Chuva. Então, não é de hoje que eu o admiro. Destaca-se como defensor, quero levar isso a todos vocês, como defensor do patrimônio literário, histórico, cultural, arquitetônico de Quixeramobim. E, como eu, é conselheirista. Nós já provamos, já mostramos os nossos conselheiros, né? E eu tenho que dizer que ele foi guardião do meu troféu, que foi concedido pela Câmara Municipal de Quixeramobim, porque eu tenho estudos, né, até o meu pós-doc é sobre os retratos das 1000 faces do conselheiro. Eu estudo, sobretudo, o conselheiro e Canudos na literatura, mas saio muito da literatura para a história também. E, posteriormente, ele ficou tomando conta, levou para a casa dele, ficou tomando conta do meu conselheiro, e, posteriormente, acho que uns 2 anos depois, não foi, Bruno? Eu fui, não só para receber o meu, né? Receber o conselheiro, e também para pronunciar com muita honra uma conferência na casa de Antônio Vicente Mendes Maciel, o conselheiro. Antes de passar a palavra para a Lourdinha, só quero dar um aviso. No dia 2 de dezembro, a sessão do ciclo de conferências terá 2 acadêmicos. Será sobre Lavras da Mangabeira, que é rica em poetas, escritores, né? E elas se apresentarão o professor emérito da UFC, príncipe dos poetas cearense, o nosso Linhares Filho, e também acadêmico, contista, ensaísta, professor, escritor, Batista de Lima. Passo a palavra para a nossa diretora cultural. Não fui curtinha? Boa noite a todos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nesse ciclo de conferências, Cidades Escritas. A Ângela teve essa ideia maravilhosa de dar o título. Pode falar. Ângela, você pode desligar seu microfone, por favor? Posso sim, desculpa. Eu quero cumprimentar os colegas da academia que estão aqui presentes, que eu já vi alguns, e também as amigas do livro, e da professora Ilha, minha ex-aluna, grande poetisa, grande meio contista, e aos meus colegas também da Academia Ipuense de Letras, e ao Manfredo Filho, que também falará sobre cidades escritas. Ele vai proferir uma fala sobre o Ipu, que também é a minha cidade, a cidade onde eu nasci. Eu quero cumprimentar a Angela, grande romancista, que o livro dela está contando 30 anos, o mundo de fora, e ela está sendo muito homenageada por esse acontecimento. Então, eu vou apresentar os 2 escritores brilhantes, que são o Bruno e o Maílton. Vou começar, eu realmente começo pela ordem alfabética. Bruno Paulino nasceu em Quixeramobim, é graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, UES, da qual sou professora, já estou afastada, professora de literatura, e posso ter valor a obra desses 2 escritores. Autor de A Menina
que é uma maravilha, e lá na Marinheiras, muito bom, professor de língua portuguesa, de casos cotidianos. Ele utiliza o sertão central como substância para suas histórias. Já organizou antologias e eventos literários. Também é autor de Pequenos Assombros, livro no qual se dedicou ao fantástico, de cunho regionalista, e realiza pesquisas sobre Antônio Conselheiro. Eu acho que o Antônio Conselheiro vai ajudar bastante o Bruno nessa fala dele, que ele tem um cordel que a Ângela já disse que é maravilhoso, eu conheço, já me falou dele, fala bastante da cidade que chama Ubim. Então, Bruno, eu queria que você falasse do seu relacionamento com a sua cidade, o que ela representa para você e para essa obra que eu acho que todos nós, de Natal, a cidade em que nós vivemos, da infância, é extraordinário. E depois você me diz o que é que você tem escrito ultimamente. Boa noite, Bruno. Boa noite, Lourdinha. Para mim é uma alegria estar participando desse momento, né, nessa augusta casa, não deixa de ser a casa da academia, essa reunião virtual, de quem tenho admiração a quase todo mundo da casa, né? Conheço já o trabalho de grande parte dos acadêmicos, os aqui presentes e de outros que não se encontram, né? A Ângela, há muito tempo acompanho o trabalho dela, tanto como ficcionista, como pesquisadora do Conselheiro, a Ludinha, pesquisando Raquel, Graciane, que também está aí, uma amiga, sempre participa de eventos aqui no Sertão Central, eventos de literatura. Dimas Macedo, o próprio Linhares Filho, e é tanta gente boa na academia que demoraria tanto aqui enumerando, mas agradecer o convite da casa, feliz por estar vivendo esse momento com o Maílson também, que é um amigo de longas datas, de colega de geração, né, que a gente começou há muito tempo junto, indo para os eventos em Fortaleza e se encontrando por lá e dividindo angústias e momentos de alegria de quem escreve, né? Bom, eu sou um escritor telúrico, sou completamente apaixonado pelo meu torrão natal, que é Xeramubim. Xeramubim é uma cidade antiga do sertão central do Ceará. Ainda hoje ela é muito provinciana e pacata, né? Uma cidade também muito pacata. É uma cidade de muitas histórias, que é um pouquinho diferente de Vajota, que é um pouquinho mais nova. Xeramubim é uma cidade antiga, de mais de 200 anos. E de histórias de bois encantados e vaqueiros destemidos, de briga de família, né, entre os Maciéis e os Maciéis do Conselheiro e os Araújos, do misticismo do próprio Antônio Conselheiro, que sem dúvida é uma das figuras religiosas mais importantes que o Brasil já teve. Também a cidade, né, a trágica história da Marica Lessa, a Guidinha do Poço, dos discos voadores no céu, né, e também não posso esquecer, mais recente, do lirismo potente nas canções do Fausto Nilo, que é um poeta generosíssimo e brilhante, um compositor maravilhoso, e é desse rio generoso de referências que eu pinto a geografia seca dos tipos de paisagens que eu, muitas vezes sobrenaturais, né, para ambientar os meus contos, os meus poemas, a minha ficção e também as minhas pesquisas, né? Me volto para a pesquisa da figura do Antônio Conselheiro. Então, essa é desse rio que bebo e é desse rio que caminho para fazer minha literatura. É nele que mergulho e é de lá que emerge o que eu escrevo. Bruno, você pode falar do seu cordel? Ok. Oi? Eu queria que você falasse um pouco da cidade e do cordel também. Do cordel você escreveu sobre o... Bom,
O conselheiro é a figura histórica que mais me inquieta. Desde jovem, né, eu ouço falar dele aqui na cidade, e é uma figura que me inquieta muito. Então, a partir de pesquisas, e eu tive a felicidade de ser parceiro, não só desse trabalho, mas em outras atividades, do grande Arievaldo Viana, que é um dos responsáveis pela retomada do cordel no Ceará, junto com o Clebson, irmão dele, que infelizmente faleceu esse ano, né? O cordel a qual me refiro é esse, Os Milagres de Antônio Conselheiro. Foi um cordel produzido em parceria com o Arievaldo, né? Foi para mim foi uma honra ter podido escrever junto com ele, porque ele já era um cordelista muito consagrado, como disse, um dos responsáveis pela retomada do cordel no estado do Ceará. Era autor de mais de 150 obras e que deixa um legado muito importante para a cultura cearense. Eu acho que foi uma perda muito significativa que o Ceará teve esse ano na cultura. E a gente foi explorar um aspecto que, embora a tradição do cordel sobre o conselheiro também seja grande, desde o período da guerra, que se tem registros de cordéis sobre o conselheiro, nunca nenhum cordel tinha falado, e o Arievaldo observou isso, sobre a questão dos milagres do conselheiro, que é tanto narrado na ficção, como tem relatos disso também ali históricos, muitas vezes questionáveis, como o próprio Euclides faz, mas nunca ninguém tinha explorado esse filão nos cordéis. E a gente, a partir de uma pesquisa, reuniu e transformou isso no verso. O livro também tem ilustrações do Arievaldo, que era também estilogravador e artista do desenho, e também do grande João Oliveira. Foi apresentado pela Lourdinha Leite, ou pela professora Lutigardi, que é uma grande pesquisadora do tema do beatismo no Brasil, e apresentado pelo professor Gilmar de Carvalho. Então foi uma honra trabalhar esse cordel com o Arievaldo e poder trabalhar ele aqui também, né, que nas escolas em Xerambim. A gente divulga muito ele aqui nas escolas, os alunos leem e reproduzem e dialogam com a ideia do conselheiro a partir dele. Então, para mim, foi uma honra poder publicar esse cordel junto com o Ari. Então, você quer fazer algum comentário sobre que o Brunaldo tem uma coisa a acrescentar sobre o verbo ou não? Lourdinha, o seu microfone está dando interferência. Dá só uma olhadinha aí na posição aí do teu computador, que aí não tá dando para ouvir direito, não. Ângela perguntou se você tem algum questionamento a fazer ao Bruno. Complementar alguma coisa sobre o conselheiro ou não? Enquanto o Bruno estava falando, estava me lembrando de todas, porque o conselheiro era uma figura tenebrosa, né? Durante muitos e muitos anos. E me dá um certo sentimento de alegria saber que participei com um pedacinho, com um tijolinho na mudança de imagem do conselheiro, seja na literatura, seja nos colégios e tudo mais. E isso que ele estava falando, o que ele está fazendo, já, de certa forma, já é fruto das reuniões, das várias simpósios, aqui no Ceará, em São Paulo, na Bahia, em Colônia, em Berlim. Tá, mas não é no meu, não. Eu acho que é... É do meu. Então, isso que você está fazendo é justamente, Bruno, o que nós que ficamos discutindo durante alguns anos, mais ou menos de 93, 97, até 2000, nós... Não está ouvindo? Em todos esses simpósios, o que nós fizemos foi tentando recuperar a verdadeira ou as verdadeiras faces do conselheiro. Então, o trabalho que você está fazendo nesse sentido é belíssimo. Inclusive, quando eu estive lá,
fui à missa na igreja de Santo Antônio, né, onde o conselheiro foi batizado, e tive uma surpresa maravilhosa, como se eu tivesse visto anjos. Ou seja, era o aniversário do conselheiro e houve toda uma verdadeira profissão com aquelas... E o padre recebendo e falando no conselheiro, ou seja, ele deixou de ser Lúcifer, deixou de ser o diabo, o mal, e já é aceito como uma pessoa, com qualidades e defeitos. Não é isso, Bruno? Não é, Bruno? Acho que ele não está. Isso. A gente tem desenvolvido ao longo dos anos um trabalho junto com alguns amigos, através de uma ONG, a ONG FANAC. FANAC. Obrigada, Ângela, obrigada. Bruno, Oi. Eu acho que caiu aqui a Lourdinha, deixa eu ver aqui. Ela já ia passar para o Maílson, que oração? A Lourdinha caiu aqui, a internet dela. Aproveitando a ausência dela, eu queria só registrar, Bruno, o belo trabalho que vocês fizeram junto com o pessoal do Cariri Cangaço, lá do Manuel Severo, que foi aquela antologia, aquele concurso sobre o Antônio Conselheiro, olhares sobre Antônio Conselheiro, eu acho, né, que fizeram até um livro muito bacana para os alunos do ensino médio, e eu tive até a honra de fazer a apresentação. Isso. Fazendo a história Você fez a apresentação. Exatamente. Deixa eu tentar aqui falar com a Lourdinha. Eu vou perguntar... Ângela, se você puder ir conduzindo enquanto a Lourdinha entra... ainda dá tempo do Bruno falar. Temos tempo, sim. Tá, então vamos... O Bruno tem muito a dizer. Eu gostaria que ele falasse um pouco sobre A Menina da Chuva, que é um livro tão bonito, tão lindo. Eu queria que você dissesse como surgiu a ideia, como foi que nasceu aquela menina na sua cabeça. A Menina da Chuva é de fato esse livro muito querido dos leitores. É um livro que eu fico muito espantado com a receptividade do público com ele, que ele é muito querido. E A Menina da Chuva, ele gerou, assim, eu acho que quebrou uma expectativa, porque sou um escritor do Sertão Central do Ceará, da Terra Quente, né? E a nossa tradição literária, a tradição literária cearense, está muito ligada à ideia da seca. E vem um menino falando de chuva. Então, eu acho que isso foi um dos fatores que provocou essa inquietação no leitor e deu essa coisa da expectativa. E a chuva, para quem é do sertão, ela não preciso nem me demorar muito dizendo que ela é mesmo o renascer. Né? Ela é a possibilidade, a ideia de que o sertão é possível. Porque quando chove, o sertão é possível. Né? Tudo muda, tudo fica bom, tudo vai dar certo. Né? Aí a chuva é também, muito como sertanejo, é uma prova do divino, fico pensando. Né? Porque é quando a fé dá certo. E quando a fé dá certo é uma prova do divino, né? É a prova que o absoluto existe. E como menino de Xarambi, eu via muito as histórias das pessoas mais velhas contando da alegria de tomar banho na chuva e correr para as bicas com boca de jacaré que tinha na igreja matriz de Xarambi, que foi um crime terem retirado. Essa cena eu ouvi demais. E essa cena que eu tentei reproduzir na crônica que dá nome à Menina da Chuva. E uma coisa que me alegra muito no livro, e assim, é uma coisa que eu brinco muito com os meus colegas que escrevem também em cidade do interior, é que eu sou livre na minha cidade. Né? As pessoas dizem que santo de casa não faz milagre. Eu não sou santo, mas eu sou livre na minha cidade, que é, de certa forma, um milagre. Né? O livro é adotado nas escolas particulares da cidade, pelo menos 3 escolas adotam. Os professores trabalham com ele na rede pública também. Quixadá, Senador Pompeu, Anabuiú. Então, todas as escolas da região adotam um livro. Então, não existe prêmio maior, né? Esse é o meu Oscar. A Menina da Chuva é o meu Oscar. Olha, muitos escritores se chateiam quando o seu primeiro livro toma tudo
domina tudo e as pessoas não se referem muito aos seus livros seguintes. Isso acontece muito comigo com relação ao Mundo de Flora, é um livro muito querido também, muito amado. Mas eu tenho livros já mais sofisticados, etc., como Luz de Paris, O Fogo de Canudo, muitos outros livros, né? Mas eu não me aborreço com isso, é interessante, é engraçado, eu não me aborreço. Eu gosto que amem o Mundo de Flora. Lourdinha, você tá ouvindo? Está podendo falar? Gente, eu tive um problema de internet. Olha, nós não estamos ouvindo você. Essa internet me botou para fora. Não, você não está dando para a gente ouvir você direito. Então eu vou tentar entrar. Eu vou escutar isso. Tenta pelo celular, que pode. Ele usa o banco de dados, 3G, 4G, que fica melhor. Eu vou tentar aqui pelo celular, viu? Eu acho que é melhor eu começar a gente já passar, porque... Passar a palavra para o Maílson, né? Eu vou apresentar o Maílson, viu, Ângela? Sim. Dá para você me ouvir? Agora está dando para ouvir. Mas então, vamos primeiro, quer que eu leia ou você lê eu leio, a biografia, alguns dados sobre o Maílson? Eu quero um pouco sobre o Maílson. À noite também ele mandou um comentário e quer ver ao Bruno que isso é muito bom. Eles beleza. Bom, Maílson Furtado é cearense, nasceu em Caré, mas sempre foi estudou. Ouvindo? Está dando para... Está entrecortado. Está entrecortado, sabe? Eu estou ouvindo o que você está dizendo. Tem algum ligado? Não. Tem algum microfone ligado? Maílson e Ângela, por favor, desliga o microfone para ver se dá certo. Para ver se melhora. O Bruno está ligado. Então, Bruno, desligue, por favor, também. Pronto, agora eu estou ouvindo bem. Ou ainda está ligado? Ainda está cortando, Lurdinha. Então, aí está ligada. Desligo. Desliga. A internet dela congelou. Ângela, você gostaria de apresentar o Maílson? Senão eu tenho aqui o currículo dele pela Wikipédia. Pode ser que ajude. Teu microfone está desligado. Pronto. A Wikipédia às vezes comete erros terríveis. Vou ter que colocar os óculos, porque a letrinha está bem... O show não pode parar, Pamela. Enquanto se ajeita. Maílson Furtado, cearense, nasceu em Carité, mas sempre morou e estudou até o 2º grau em Varjota. É autor, dentre outras obras, A Cidade, né? Obra independente, vencedora do Prêmio Jabuti 2018, que foi uma grande alegria. O Ceará, eu acho que todos os cearenses, escritores cearenses, se acreditaram premiados. Categoria Poesia e Livro do Ano, porque foram 2 prêmios, foi muito importantíssimo o reconhecimento da sua poesia. Em Varjota, fundou a Companhia Teatral Criando Arte, o nome é lindo, em atividade desde 2006, através da qual realiza atividade de ator, diretor e dramaturgo, como eu já tinha chamado a atenção,
mas mais de 10 textos seus já foram encenados, não é? Graduado em odontologia, todo mundo acha interessante, porque acha que é muito diferente, mas tem tantos médicos, escritores, aqui mesmo está Flávio Leitão. Então, e a odontologia está bem pertinho da medicina, não é? Senobates, graduado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, possui obras publicadas em jornais, revistas e antologias no Brasil, Portugal e França. Só faltou ser Bahia, Portugal, França e Bahia, né? Mas eu gostaria de dar a palavra a você e depois nós fazermos as perguntas, as questões, porque a Lurdinha está querendo tanto participar interrogar, conversar com você, que eu acho melhor você começar falando e depois ela, então, fazer as interferências, né? Então, passo a palavra para você. Ou, por enquanto, já... Então, boa noite, né? Desde já muito feliz, né, de estar aqui, mesmo que virtualmente nessa casa, né? Essa casa da literatura cearense tão importante e a mais antiga instituição literária do Brasil em atividade, né? Isso nos orgulha muito. Né, e me sinto muito honrado, né, desse convite, né, para conversar um pouquinho sobre minha cidade, Varjota, aqui na Zona Norte de Ceará, né, junto do meu querido amigo e irmão, né, o Bruno, né, como eu sempre falo, a gente se conhece, quando me perguntam desde quando conheço o Bruno, eu digo que é desde antes, né, não me lembro quando foi que eu conheci ele, né, então é desde antes. Então, está sendo uma alegria dividir esse momento com ele, né, junto com pessoas queridas, né, que a literatura, que essa estrada da literatura, né, me deu, né, ao longo dos últimos anos, né. Então, a priori seria isso, essa questão de gratidão, né. Não sei se Lurdinha queria tocar em algum ponto sobre a cidade em si, né? Acho que ela acabou de entrar, né? Lurdinha, seu áudio está desligado. Pronto, está ligado novamente. Agora sim. Gente, é muito difícil esse negócio da internet faltar na hora que a gente precisa mais dela. É terrível. Bom, Maílson, a Ângela falou sobre você, sobre o seu livro, sobre o livro, sobre o prêmio Jabuti, já falou? Comentou, sim. Comentou? Então, o que eu quero dizer apenas é que eu tenho uma satisfação enorme. Eu li o seu livro, eu gostei muito, você sabe que eu achei uma preciosidade, e também você ter produzido o próprio livro, que é muito importante, e eu achei esse seu currículo riquíssimo, o que você trabalha através que você fundou, não é? Com a companhia teatral, Criando Arte. Sim, sim. E através dessa instituição, você realiza atividades de ator, de diretor, dramaturgo, além de produtor cultural da Casa de Arte Criar. Sim. Já encenou mais de 10 textos seus, que é graduado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, possui obras publicadas em jornais, revistas e antologias no Brasil, Portugal e França. Você já começou a falar de Varjota enquanto eu estava fora, Maílson? Não. Né? Eu estava justamente esperando se você tem algum comentário específico sobre isso, alguma questão específica para que eu fale, né? Eu achei interessantíssimo a cidade, pelo que eu li no seu livro, isso, cidade. Uhum. Então, eu gostaria que você falasse também desse seu relacionamento com a cidade, de como você trata, como as pessoas te tratam, sabendo que você é um grande poeta,
que você, além disso, faz um trabalho muito bonito na cidade. Eu queria que você falasse disso um pouco. Então, é interessante, né, trazendo novamente a poética e que o Bruno traz no Quixeramobim dele, né, porque Quixeramobim é uma cidade secular, né, diferente de Varjota, que é uma cidade da segunda metade do século XX, né. Então, Varjota fica aqui, né, na Zona Norte, aqui pertinho do Ipu, né, sua terra, Lurdinha. Minha terra. Até 1936, o território que hoje é Varjota era de Ipu, né. Eu sei disso. Então, é uma cidade que se formou, né, historicamente, da forma como é hoje, na década de 50 para 60, com a construção de uma grande barragem, né, na época a maior barragem da América Latina, que era o Aço de Araras, né, pouco depois veio o Oroz, né, que é o Aço de Araras, né. Então, desde esse período de 52, né, que foi o começo da construção, até 58, a cidade em si tomou sua forma, vamos dizer assim, né, da forma como se dá hoje. Até 52, no meados de 52 a 54, moravam um pouco mais de 50 pessoas aqui, né, e no auge da construção de 58, de 57 a 58, chegou a ter uma população de 17 mil pessoas, né. Então foi um choque muito grande populacional de uma hora para outra. Cresceu então, rapidamente. Assim, meio que instantaneamente, né? E muitas dessas pessoas, esses migrantes que vinham em busca de trabalho, esses operários que vinham em busca de trabalho, ficaram nessa cidade, né? Então, diferente de outras cidades que foram se formando de forma paulatinamente, né, ao longo do trilhar dos séculos, Varjota já começou sendo um lugar povoado, né, da forma como se encontra hoje. Então, e ela se forma justamente em um período, né, muito ímpar assim, da história do mundo, né, por conta dessa segunda metade do século XX, esse processo de globalização já de certa forma acontecendo, auge da Guerra Fria, né? Varjota, por conta dessa barragem, Varjota já começa já começa enquanto cidade, já com eletricidade, né? Então, já começa urbana a partir disso, né? Então, todas essas influências que aconteciam no mundo acabavam por passar por cá, né? Então, esse lugar passeia muito dessa questão tradicional, né? Muito própria, que todo o sertão tem, que todo o interior do Nordeste tem, a questão tradicional, né, já bem tipificado no seu interior, com as suas tradições, mesmo milenares, seculares, né, então já nasce com isso, não tem como dizer, mas junto disso também há essa outra soma, né, de todas essas influências que estão acontecendo no mundo, né. Então, com a questão das comunicações já tomando um corpo, a própria linha de transporte já acontecendo, né? Então, todas essas influências desse urbano rural nascem junto com essa cidade, né? E esse povoado que se forma no começo dos anos 60, né, se torna emancipado em 85, né? E hoje tem 35 anos de emancipação política, né? Então, é uma cidade muito jovem dentro disso. Diante de tudo isso que eu disse sobre essa questão do tradicional, né, junto com esse moderno que vem desse primeiro momento, já dessa formação, a antropologia da cidade já é algo meio que uma coisa meio ímpar, né, se a gente comparar com as cidades circunvizinhas, né? Porque todas as outras cidades circunvizinhas têm o seu porquê histórico meio parecido, né? Com esse povoamento paulatino. Né? Então, Varjota tem esse que é diferente e um pouco antropológico de seu povo também distinto. E isso, né? Por conta de ser essa cidade jovem, né? Ser uma cidade que tem uma falta, né, de um material referencial cultural, né, alicerçado, né, uma falta de um pensar acadêmico dentro dessa sua população, ainda hoje, né, passados esses quase 60 anos desse trilhar, ainda busca essas
essas suas referências culturais, essas suas referências históricas, né, enquanto seu pensar do próprio povo, né. Junto desse buscar, né, surge a minha vontade de pesquisar isso, né, surge a minha vontade de entender isso, essa própria angústia de não saber direito o que era esse lugar onde eu vim parar, minha família veio parar, né, por conta de gente não ter onde se agarrar, vamos dizer, o Cristiano Lubin tem toda essa poética já acessada de forma secular com o conselheiro, já até com a próprio trabalho literário que há com o próprio Oliveira Paiva, né? Então, há elementos culturais assim que promovem esse segurar referencial dessa população, e Varjota ainda não tem, né? E disso surge essa vontade, né, de poder escrever, de dizer um pouco, né, de pesquisar um pouco sobre esse lugar, que acho que não se reflete apenas aqui, né, mas é uma das formas, né, é uma das possibilidades, é uma das possibilidades de formação social, né, de algumas cidades do sertão do interior do Brasil, né. Temos alguns exemplos quanto a esse sentido. E junto disso nasce grande parte da minha tentativa poética, né. A cidade vem disso, né, narrar esse sertão de hoje, esse sertão dos últimos 30 anos, né, que vive muito dentro mergulhado dentro dessas dualidades, né, tradicional, moderno, misticismo, ceticismo, artesanal, industrial, né, então todas essas coisas passeiam e esse sertão conta as duas coisas, né, não nega nenhum nem outro, mas se somam, né. Então minha poética, né, grande parte da minha poética trabalha dentro dessa possibilidade. Seria muito interessante que você conversasse mais sobre o seu livro premiado, tão bonito, que você dissesse como construir, o que você É isso que eu ia perguntar a ele, como é que surgiu essa ideia, a criação literária dele, propriamente, como surgiu a ideia desse livro falando sobre a cidade, um poema completo, não é? E como foi o tratamento do livro, a construção do próprio livro. Isso surgiu muito dentro dessa pesquisa que eu já desde 2012, mais ou menos, me adentrei um pouco nessa pesquisa, um pouco sobre esse sertão norte do Ceará, que vai desde o Camusim até Crateús, né, com a região que circunscreve um pouco essa região, e Ipu está dentro dela, Sobral está dentro dela, né, e me interessou muito e acho uma região ainda muito pouco contada, pouco dita, né. Temos, claro, grandes exemplos, né, como os Alcides, temos o Gerardo Melo Mourão, né, Em Poeiras. Em Poeiras, né, o Gerardo Melo Mourão, né, inclusive o Gerardo é um dos grandes alicerces, um dos grandes motes, assim, para a construção do que a cidade veio ter. Esse tom épico esse sombreamento épico que a cidade tem, lá longe, né, talvez tenha, vem do Gerardo Melo Mourão, né, essa influência que peguei dele, né, e a cidade surge de uma soma de coisas, dessas pesquisas que eu fui fazendo, a minha própria vivência dentro desse lugar, né, e alguns estalos, né, de algumas leituras que aconteceram, né, quando li, como sou um menino, fui criado à margem de um rio, né, o rio Acaraú, né, e por conta do Aço de Araras, um rio perene, né, então agora novembro que está correndo ali, né, então eu tenho um apreço muito grande pela figura do rio, né, então quando li o rio do João Cabral de Melo Neto, né, aquilo me assombrou, né, aquela coisa, né, de ler aquela coisa e fica com inveja, né, eu quero cantar um pouco do meu rio também, né. E li Rio, e tive uma experiência muito legal também houve uma fagulha muito, muito interessante também, dentro desse trilhar, com um trabalho que eu li do Ariano, né, o Romance da Pedra do Rei, né, não estilisticamente, não tematicamente, mas
mas um sentimento que o livro me propiciou. Eu tinha acabado de ler esse livro, né, é um livro extenso, né, e li, e poucos dias depois, de forma inconsciente, né, a nossa companhia de teatro, a gente tinha uma circulação marcada para aquela região, do sertão paraibano e pernambucano. E a gente saiu, né, e eu ia chegando lá, né, chegando nessa região, na hora que cheguei, tomei um grande susto. Sem nunca ter estado lá, né, tomei um grande susto. Já estive aqui antes, né, simplesmente porque li o livro do Ariano. E aquilo me deu um sentimento muito forte, e voltei para casa com aquela coisa que eu preciso escrever agora alguma coisa sobre o meu lugar, né. E todas aquelas pesquisas, aquelas vivências que estavam guardadas, adormecidas um pouquinho dentro de mim, acabaram por adentrar dentro de um único trabalho, um livro nascer de forma espontânea, quase que de uma vez só, né? Então foi um escrito de mais ou menos 20 dias, né, que o esqueleto total do livro aconteceu. Né? Durante pouco mais de 2 anos, né, fiquei trabalhando no livro. E daí foi muito importante, algo que não tinha feito nos meus trabalhos anteriores. O A Cidade é meu 4º trabalho, né? E nos trabalhos que eu tinha feito anteriormente, que era meio que um diálogo com algumas pessoas, né, com olhares externos, e mandei esse livro, na época, sem o menor receio, para muita gente que conhecia, que tinha contato dentro da literatura. Muitas pessoas foram me dando algum retorno, né, e o livro, assim, foi se construindo, foi se ganhando seus próprios caminhos. E depois o livro foi escrito em dezembro de 2015, quando deu em abril de 2017 ele foi lançado, né, inclusive na Bienal de Fortaleza, né. Então ele cruzou muito esse caminho e ele foi se somando todas aquelas, somando algumas possibilidades para além da palavra também, para além do verso, né, toda a questão. Eu considero muito o trabalho da edição do livro, ele dá alguns porquês para o livro também, né, de dizer o que o livro é também, né. Então essa construção também da produção do livro foi acontecendo de forma paulatina também, né, de pensar o livro, né, como foi construindo. Peguei muitas, como todos os meus livros eu fui construindo ao longo desse meu trilhar. Os livros anteriores que tinha feito, né, os anteriores, os 3 primeiros, eles me serviram como tudo aquilo que de certa forma não deu certo neles, que errei, de certa forma, editorialmente falando, numa cidade não quis cometer esses erros, né? Então pensei muito, trabalhei muito dentro disso, né, e o livro aconteceu, né. Então, dentro dessas pessoas, né, que eu falei que leram, releram, né, o Bruno, inclusive, é uma dessas, né, mas 2 pessoas que cito que foram fundamentais nesse processo de construção o Oswald, né, o Oswald Barroso, né, e o Décio Brauna, né, que é um poeta querido também, um amigo querido desse Eu acho o Décio também extraordinário. Sim. O Décio é muito bom também. Muito, muito bom, né, poeta imenso. E a distribuição, foi fácil para você, porque eu acho esse problema da distribuição tão sério? Olha, foi muito complicado, né, até acontecer o Jabuti, né, foi muito complicado, né, com essa amplitude que o prêmio Jabuti me deu. Depois disso, consigo hoje, de certa forma, distribuir meu livro em todo o país, mas sei que isso é uma exceção, né, infelizmente, e sei que o fazer independente, principalmente para a gente nos interiores, ainda se torna mais complicado ainda, né, porque aqui nos interiores a gente não tem um círculo de encontros, a gente não tem um círculo literário, a gente não tem poucos eventos, né, a gente não tem livrarias aqui perto, né, enfim, se torna muito complicado, né, e luto muito, debato muito isso, é uma coisa que falo muito, debato muito, porque é algo que acho que a gente tem que mudar um tanto mais. A internet, em parte, ajuda um pouco disso, nessa questão da distribuição hoje em dia. Né, acho que está ajudando. Mas é muito pouco ainda, a gente precisa debater ainda mais. Falando essa questão, eu até escrevi recentemente um artigo em uma coluna que assino num portal de Recife,
Falando sobre isso, essa questão de livrarias, né, que a gente sofre tanto. Se a gente for pensar aqui no Ceará, a gente vai ter talvez um triângulo nos pontos de venda e comercialização de livros, né? A gente vai ter livrarias em Fortaleza, Sobral e no Cariri, né? Então, é justamente um triângulo, né? Então, se a gente for contar 184 municípios, 3 deles vão ter pontos comerciais de venda de livros. Isso é muito pouco. A gente precisa debater muito sobre isso, saber como é que a gente pode, né, incentivar isso, como é que o poder público pode ter esse incentivo. Claro que a internet ajuda nessa questão do acesso, né, hoje, mas nada como o ritual da compra de um livro na livraria, né? E isso é um exercício cultural, né? E acho que a gente precisa debater muito isso. Como que a gente consegue, como que os livros podem chegar na gente? Como a gente pode chegar até os livros? Acho que aí há muita coisa ainda para se debater. Isso, as políticas, não é públicas. Sim, as políticas públicas para o livro. Pernambuco, eles têm uma lei que todas as livrarias têm que ter um espaço para o escritor pernambucano. Sim. Aqui no Ceará a gente está tendo alguns. Aqui no Ceará a gente tem alguns espaços que já fazem um pouco disso, né? E são muito louváveis dentro disso, mas ainda muito pouco, né? Parece que os escritores independentes do Ceará, em muitos espaços desses, simplesmente aqueles escritores, aqueles trabalhos que tem que ficar no final da prateleira lá, né? Então, infelizmente, ainda a gente sofre muito com isso, né? Sofri muito com isso. Até em Fortaleza também há um problema muito semelhante. Nós temos menos livrarias do que tínhamos há alguns anos atrás, e elas também não têm, parece que tem uma livraria, que eu ainda não fui, porque há 8 meses estou reclusa na minha casa, ainda não conheço uma livraria que tem no Rio Mar, que tem um espaço para a literatura cearense. A leitura, é um espaço... Vendo crônicas. A leitura, é verdade. Sim, tem. Esse espaço talvez a única das as livrarias de grande porte de Fortaleza que traz esse espaço exclusivamente para os escritores do Ceará, né? Parece que algumas livrarias do Benfica têm alguns, colocam nas suas prateleiras, porque há livrarias, eu me lembro, eu até fiz uma vez uma crônica que era escritores da terra, como é? Não me lembro qual era o nome, autores locais. Cheguei numa livraria nova e não procurei nem por mim, procurei assim pelos Moreira Campos, Raquel de Queiroz, Zé de Alencar, pelos grandes, pelos maiores. Não tinha um livro de autor cearense. Então, quando eu comecei a perguntar ao rapaz, muito educado, aí ele olhou para mim e disse: mas, minha senhora, nós não trabalhamos com autores locais. Aí o título da minha crônica, da minha fala, foi exatamente esse, autores locais. Nós precisamos mostrar a importância dos autores locais. Então, foi muito bom você ter puxado este assunto. Que é e nessa época em que a Ângela foi presidente, nossa proposta era essa, não é, Ângela? Dar voz ao escritor cearense. Escritor cearense. Mas pegamos esse ano, de certa forma, perdido, né? Para muitas... Isso que aconteceu. Que nós íamos exatamente trabalhar com a questão do autor local, né, do autor cearense, né? Fazer contatos entre os vários elos dessa cadeia da literatura, né, do autor, da livraria, da editora, etc. Por isso que essa questão da distribuição é muito difícil. Muito difícil. Quase todos os meus livros foram publicados por um selo formidável, que é o da Universidade Federal do Ceará. Mas eles não tiveram boa distribuição de maneira alguma. Porque era uma editora, porque parece que agora não vai ter mais o conselho editorial, nem a editora, vai ser só a imprensa, foi o que eu soube. Fiquei muito triste. Mas a editora tinha um conselho, do qual fiz parte, discutíamos cada livro que chegava. Isso é importantíssimo, até para o autor que está começando, está nascendo, não é? E ao invés de irmos crescendo, criando mais
oportunidade para os autores, né, da terra. Ao contrário, parece que damos um passo para trás. Nós já tivemos o doutor Martins, o reitor Antônio Martins, ele tinha uma coleção Alagadiço Novo, que meus primeiros livros foram todos lançados pela coleção Alagadiço Novo. Não tem mais uma coleção dessa para receber os autores cearenses. Muitos autores cearenses nasceram dentro a UFC, né, eu sou muito grato, né, àquela coleção da UFC, né, ao próprio processo de vestibular na época da UFC, porque eu conheci literatura cearense a partir do programa de vestibular da UFC, né, em 2008. Então, li você na época, li Patativa, li a própria Ana Miranda, né, li o Pedro Salgueiro, né, toda aquela turma daquele edital. E era um projeto que levava a literatura cearense às escolas, né? Que é o que... Nós tivemos um pioneirismo com o doutor Arthur Eduardo Benevides, que foi quem implantou a disciplina Literatura Cearense como disciplina obrigatória do currículo. Vários de nós, o Horácio Dídimo, o Mariano, eu mesma, várias de nós participamos dessa disciplina, mas depois a marca da disciplina foi o Santos de Azevedo. O Santos foi quem realmente deu o nome à disciplina, quem, né, se dedicou inteiramente a ela. Já o Horácio depois partiu para a literatura infantil. Na UES também nós tínhamos, Ângela, a literatura cearense. Mas primeiro foi inclusive o Batista de Lima ensinava essa disciplina. Exato, eu estive várias vezes, o Batista me convidava para falar sobre livros meus, mas o pioneirismo foi do doutor Arthur. Do doutor Arthur, né? Foi. Aliás, a UFC, uma vez no lançamento dos livros do vestibular, quando estava o meu, do Eduardo Campos, então, eu era diretora do ICA e me pediram para falar. E o que eu falei foi exatamente isso. O pioneirismo da UFC ao criar a disciplina de literatura cearense, ao colocar livros cearenses para o vestibular e tudo mais. E muitas outras atividades, né? Mas parece que nós estamos dando passos para trás, infelizmente. É verdade. Infelizmente. Mas sempre não sejamos pessimistas. Nós estamos aqui discutindo a literatura. Acho que em momentos acho que aberturas assim como o que a academia está fazendo aqui é uma coisa muito interessante. Acho que já até cheguei a comentar com você no encontro que a gente teve na Bienal, Ângela, sobre isso, né? Sobre essa importância. E acho que é uma coisa que a pandemia nos trouxe, que é algo que a gente não vai poder mais largar, que é essa vida virtual mesmo dos encontros, né? E é muito importante que a academia se estenda para além do Palácio da Luz, né? Eu acho que é importantíssimo. Muito. Se abra para a comunidade, para a população. Sim. Nós temos redes sociais agora, procurem por nossa rede, no Instagram, por nosso perfil no Instagram, e estamos renovando, fazendo um novo site. Greciane está ajudando muito nessa área, maravilhosa. Então, é isso que nós queríamos, discutirmos as nossas questões. Sim. Não é, Bruno? Ângela, eu acho que como faltam 10 minutos, a gente devia abrir para algumas perguntas, ou falar alguma coisa para o Maílson e para o Bruno, quem quisesse fazer algum comentário. Então, fica aberto. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Bruno e também ao Maílson. Na concepção de vocês, como a gente poderia fazer uma corrente, uma força para incentivar cada vez mais a literatura cearense, para espalhá-la por todo o Ceará, por todo o Brasil? Como é que nós poderíamos contribuir, cada um de nós aqui, para que isso aconteça, na opinião de vocês? Bom, eu tinha uma ideia aqui para Fortaleza. Peraí, quem é que está falando que eu vou parar? É o Maílson? Não, é Bruno. Pode falar, Maílson. Não, era o Bruno. Pode, quem estava falando, pode falar. Fala, Bruno. Não, na verdade, eu acho que uma coisa
que nos facilita muito a essa disseminação da literatura cearense, é porque a gente tem muito talento. Isso aí eu não tenho dúvida. Né? A gente tem muito talento no Ceará, tanto na capital como no interior. Né? Tem um livro que eu, Maílson, Renato, Pessoa, que é um menino da periferia de Fortaleza e também do Cunhão do Ceará, o Décio Brauna, que hoje é finalista do prêmio Oceanos, o Alan Mendonça também. A gente rodou o Ceará praticamente todo com esse livro, porque tinha essa vontade de conhecer o Ceará grande, né, como a gente chama, e pegando aí o gancho. E, então eu acho que uma grande ideia, né, que já vem aí o próprio Batista de Lima, que é membro da casa, diz é que o Ceará ele tem uma literatura de mutirão. Eu acho que a gente precisa estar junto. Os escritores precisam estar juntos. Através de antologias, através de eventos. Eu acho que os eventos também têm que sair um pouco de Fortaleza e chegar ao interior do estado. A partir de feiras mesmo. Pequenas feiras literárias, em Quixadá, em Xeramubim, em Vajota. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente precisa estar junto. Quem escreve precisa estar junto. Exatamente. Então, estamos muito felizes em ver que acertamos ao convidá-los para a abertura do nosso ciclo de conferências, porque é uma abertura, né? É uma abertura mesmo para tudo, para discussão, para termos coletivos nossos, né? Então, é uma grande felicidade para mim, como presidente atual da academia, porque a academia também, eu sempre comparo com uma catedral. As academias são as verdadeiras catedrais que vão se construindo ao longo do tempo, não é? E elas se constroem quando se renovam. Quando renova, aí mais tijolinhos aparecem, e é nisso que a gente... E a renovação não é só, por exemplo, em a pessoa ser acadêmico, fazer parte, entrar na academia. Eu acho que muito mais importante é participar das atividades, é trazer, né, para a academia. Você ia falar? Ô, Bruno, eu ia perguntar ao Bruno se Xaramubim tem uma academia, porque eu sei que tem Quixadá, e também ao Maílson, eu acho que não tem ainda lá em Varjota, né, Maílson? Agora, em Quixadá, eu sei que tem. E eu acho que a academia tipuense é muito bem organizada, viu? E funciona muito bem. Na cidade... Em Quixadá tem uma academia. Eu acho que essas academias, em vez de ser assim, talvez, não sei, como eu nunca... É uma falha da minha formação, eu nunca vivi no sertão, e até criei um sertão em um Ensino de Encarnação, porque não tem. E quando você falou do Rio, é uma coisa que eu digo muitas vezes. Fortaleza não tem um rio. Agora que apareceu o Cocó, mas é todo escondido. Então, eu sempre senti falta. Ainda bem que temos o marzão, né? Mas o rio da minha aldeia, o rio da minha cidade, eu nunca vou poder dizer isso. Mas eu acho que uma academia. O que eu estava falando das academias é que elas as academias do interior, digamos, deviam ser assim, um conjunto de cidades ter uma academia, né? Era mais interessante, porque às vezes são cidades pequenas que têm poucos intelectuais e que juntando-se com outros não somava, multiplicaria. Um exemplo disso é a Ipuense, né, que Lourdinha fala, e João, que é entrou agora, né? O João está por aqui, da Cearense. Eu sou correspondente, né? Eu sou correspondente da Ipuense, né? E eu acho que a Ipuense trabalha um pouco assim, né? Somando um pouco essa cidade da região. Relitava um pouco menor, Vajota um pouco menor, né? E Ipu um pouco maior, e junta esses debates dentro dessas academias. Para além das academias, né? Instituições formais, eu acho que há movimentos também muito interessantes em várias cidades, né? Em Sobral, movimentos dentro da universidade que são bem legais, há movimentos na periferia, em todo o Ceará, assim, principalmente em Fortaleza, que são muito fortes, lindos, assim, que trazem para além
do fazer literário também um porquê político muito, muito importante, que eles usam a própria literatura, a própria voz poética para dizer o que querem, né? Isso eu acho que sempre precisamos estar de olho, estar vivenciando isso também, né? Então é muito disso que o Bruno fala quando a questão de Glicine. Acho que a gente precisa mergulhar, acho, em todas essas frentes, né? Tá na internet, tá debatendo literatura em instituições como as universidades, como as academias, está dentro desses movimentos que trabalham com literatura nas bibliotecas comunitárias, nas periferias, enfim, acho que tudo isso somado junto, né, forma essa literatura cearense contemporânea que é tão rica, tão imensa, né, e cada vez mais a gente pode se tornar maior, né. E, aliás, na história da literatura cearense, ela sempre foi gregária. Sim. Isso é uma marca da nossa literatura. Desde que nasceu, foi gregária. E é importante, talvez por isso ela ainda esteja viva, né? Ainda tenha essa vida, que muitos outros estados não têm a mesma vida de nascimento de grupos, de coletivo, de tudo como a literatura cearense sempre não teve. Não há. Desde antes, né? Desde antes, né? A literatura cearense, desde a sua primeira manifestação, vamos dizer, mais da elite intelectual, que foi os outeiros, né? Era gregária, mas havia também, depois, né, que ela começou a se difundir, começaram a aparecer grupos muito interessantes, grupos jovens, enfim, o tempo da literatura, como é que de extenso, né? Como era o nome? De Mineó, assim se distribuía, né? Sim. Então, tudo isso são momentos da nossa literatura que nós devemos valorizar. É por aí que vai nascendo, é por aí que vão aparecendo os Maílsons, os Brunos, né? Nós temos aqui uma escritora assistindo, a Selma Prata, que tem um romance belíssimo, e agora vai lançar um livro de contos. O romance é O Segredo da Boneca Russa, que eu tive a honra de apresentar. E ela não parou, não. Mesmo agora, durante a pandemia, ela criou uma coletânea de contos que vai lançar. Eu não pude trabalhar, trabalhei intensamente, mas de manhã, todos os dias, mas resolvendo problemas de gestão da academia. Uma coisa impressionante. E a Selma também, não é, Ângela? A Selma também, como presidente das Amigas do Livro, ela foi muito ativa, trabalhou bastante, porque a SAL cria bibliotecas nos subúrbios, isso é muito importante. Engraçado que o nome subúrbio está desaparecendo porque se transformou em periferia, né? Que eu não sei nem se a palavra subúrbio é mais amena, mas é uma realidade. Eu acho que a palavra periferia dá uma ideia de que está fora, né, que não está dentro, é periférico, está do lado, mas é a que hoje está mais vigente, né? Porque os preconceitos, eles também aparecem nessas palavras, né, no modo tudo. É uma coisa impressionante, né? O crescimento, ou talvez o aparecimento dos preconceitos no Brasil. Dentro, né? Agora estão se soltando de uma forma brutal. Nós todos aqui presentes nessa sala da academia, nós todos repudiamos esses momentos violentos que estão acontecendo, né, que estão surgindo. Voltemos para a literatura. Lourdinha, só lembrando que já são 20h15 e a reunião vai encerrar. Vai encerrar. Bom, então eu quero agradecer a todos a presença e, mais uma vez, lamentar a minha internet, que eu voltei assim, meio confusa, sem saber nem onde estava mais. Mas foi uma alegria muito grande. Eu parabenizo os dois escritores maravilhosos, brilhantes escritores, e todo o trabalho que eles fazem na cidade em que eles vivem, e eu acho isso uma riqueza
e o reconhecimento que eles têm da população. Parabéns também aos nossos colegas da academia que estão presentes, a todos os convidados, as amigas que estão aqui presentes também. Amigas, quer Foi um dizer... prazer estar com vocês. Bom, eu também quero fazer um agradecimento a todos e dizer que fiquei imensamente feliz com o resultado borbulhante, vamos dizer assim, desse primeira sessão do ciclo de conferências 2020 e janeiro de 2021. Gostaria que vocês estivessem presentes nos outros, que já anunciei. O próximo é no dia 2. E o IPU é no dia 8 de janeiro. Pois é, uma semana. Eu ainda vou fazer o contato com os 2 escritores. Pois está certo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada a Grace, muito especialmente. E a todas as pessoas que estão presentes, e estamos nos despedindo. Mas nos despedindo felizes de termos encontrado tantas pessoas borbulhando de amor pela literatura. Luciano. É uma maravilha falar da literatura. É uma alegria. Boa noite a todos. A todos. Até logo. Até logo. Até logo, Bruna. Até logo, Bruno. Até logo, Maílson. Até logo, Graciane. Até logo. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Até logo. Muito obrigado, foi ótimo. Boa noite, gente.